A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Eu venho hoje passar a mensagem sobre soberba e arrogância, a consequência destas, que está em Provérbios 16, versículo 18. Mas fique até o final. Antes, se inscreva nesse canal, dê seu like, toque o sininho das notificações, comente e compartilhe. Se você não gosta, não quer deixar seu like, pelo menos compartilhe. Porque muitas pessoas estão aí precisando de ouvir uma palavra de conforto. O que eu tenho tentado passar nesse canal é palavra de conforto, de fé, de esperança, de conhecimento, de empreendedorismo, dicas jurídicas, para que nós possamos sair da mentira, encontrar e busca da verdade, saber o que é certo e errado, pelo menos pelo que eu tenho de conhecimento. O conhecimento é a base de tudo, eu tenho buscado da melhor maneira possível estudar profundamente cada coisa que eu vejo, que eu conheço, inclusive sobre Bíblia, porque Bíblia tem que conhecer o que ela diz e por que ela diz, por isso que muitas pessoas são hereges ou desvirtuam as pessoas do caminho correto porque não entendem profundamente. Então, compartilhe para que as pessoas que precisam dessa palavra de conforto. Quantas pessoas são salvas, às vezes, por uma palavra que alguém passa, uma ligação, e mostra um novo caminho. Tem gente que está querendo se matar, mas às vezes desiste porque alguém é usado por Deus para salvar a pessoa. E essas palavras de conforto podem ajudar muitas pessoas que estão aflitas, cansadas, oprimidas, como ajuda a mim. Eu mesmo, as lutas são grandes, não pensa que tudo é mar de rosa, nós passamos por luta, tribulações, mas devemos ter bom ânimo, como disse Jesus. Ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tribulações virão, Ele já avisou, e isso é real, não precisa nem avisar ninguém, porque nós já vemos todo dia, passamos por isso todo dia, mas é importante lembrar que as tribulações vêm, existem. Mas não creia nas tribulações que as pessoas estão inventando aí, passando medo, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tem tanta coisa que eles inventam que não acontece. Mas se acontecer, não importa, não devemos sofrer por antecipação. O dia que surgir algum problema, nós vamos achar a solução. Mas vamos agora para o que significa a soberba, o que o Provérbio 16, versículo 18 diz. Afirma que a ruína é precedida pela soberba, ou seja, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. E o que podemos entender por soberba? Soberba é um pecado capital que pode provocar consequências graves, como afastamento de Deus e dos outros, solidão, autodestruição, inveja, ira. A soberba é uma manifestação de orgulho, arrogância, vaidade, altivez e autoconfiança exagerada. Uma pessoa soberba tende a se considerar melhor do que as outras, a pensar e agir como estivesse acima de todos. A soberba pode se manifestar individualmente ou em grupo e pode ser usada para menosprezar e massacrar quem é considerado inferior. A soberba pode ser um obstáculo para a busca por uma vida de virtude e proximidade com Deus. O oposto da soberba é a humildade. E altivez de espírito é uma expressão bíblica que se refere a um comportamento arrogante, ganancioso, soberbo, que é por isso se confunde um pouco com a soberba também, que segundo Deus leva à ruína. A palavra altivez é um substantivo feminino que significa característica de quem ou de que revela dignidade ou nobreza. Também pode significar um comportamento que denota arrogância, ou seja, de quem age como presunção. Como eu disse, nós podemos ver em Provérbios 16, 17 a 19, que fala sobre isso. Então, Provérbios 17, versículo 17 diz, o caminho dos retos é se apartar do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O 18 eu já disse, o 19, melhor é humilhar o espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Então, a expressão olhos altivos é sinônimo de olhos orgulhosos. É uma das 7 características que Deus abomina de acordo com a Bíblia.
Pessoas altivas, aquelas que querem dominar o mundo, acham que podem chegar onde elas querem, passar por cima dos outros, ser milionárias, ricas, né, nobres. E isso pode levar à derrota, leva à ruína. Tá? Então, com certeza, nós devemos nos unir aos humildes, porque a humildade faz a diferença, a humildade atrai até o coração de Deus. Porque quando a pessoa se torna humilde, é mais fácil conquistar espaço, né? Convencer pessoas até ajudar naquilo que precisa. Mas o soberbo, arrogante, né? Ele afasta as pessoas boas e ele se afasta dos caminhos de Deus porque ele acha que sozinho pode vencer, pode resolver. E o soberbo, como já disse aqui, que eu recém informei, é aquele que se considera melhor dos outros, quer pisar por cima dos outros. Nós vemos aí os políticos, né? Não se importam com a vida de ninguém, eles não se importam com nada, não importa o obstáculo que tenha na frente, eles passam por cima, eles pisam nas pessoas e querem derrubar os oprimidos, os cansados. Não estão nem aí com o pobre, com o humilde. Né? Pobreza não é significado de humildade. Eu vou falar de humilde, né? Aqueles que têm menos possibilidade, menos condições de fazer alguma coisa. Né? Principalmente os pobres também, que não têm condições, então são pisados, são humilhados, são escravizados, né? Como os políticos fazem. Então nós temos que procurar viver na humildade, que essa faz a diferença. Humildade, você tem mais possibilidade de aprender e ouvir de Deus o que Ele tem, o que Ele quer para nós. Todo humilde é aquele que busca mais o conhecimento, ele sabe que pouco conhece e precisa conhecer cada vez mais. O arrogante não, ele já acha que sabe tudo, ele é o bom, ele que entende tudo. Ele está acima dos outros. E o altivo só quer dominar o mundo. Então, acha que é melhor, que vai ter mais dos outros, que está por cima dos outros. Né? Não deixa de ser orgulhoso, porque tem isso, tem aquilo, porque chegou aonde chegou. Mas não sabe que pode vir a queda. Começa a ruína, começa a queda e depois vem a ruína total. Igual pode acontecer com um imóvel antigo, vai indo, vai indo. Se não é cuidado, não é reformado, fazendo as reformas necessárias, qualquer prédio, casa vai à ruína. No automóvel você deixa aí na chuva, não cuida, ele começa, né, ser destruído, né, enferruja, trava tudo, vai sendo destruído pela própria natureza. Aí depois não funciona mais. Então, como acontece a ruína em imóveis, em outros objetos, outros bens, acontece na vida da pessoa. Tudo por causa da soberba e da arrogância. Então, a humildade faz a diferença, meu povo. Hoje é dia de repensar, rever sua vida. E se afaste dos arrogantes, dos soberbos. Então, por isso que o versículo 17 diz que o caminho dos retos é se apartar do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Se afaste do mal, se afaste daqueles que não prestam, das pessoas perversas, dos criminosos, dos bandidos, dos ladrões, dos mentirosos, principalmente dos mentirosos, porque você não sabe quando estão falando a verdade. Daqueles que andam no caminho errado, no caminho perverso, acaba te levando junto. Então não se misture com quem não presta. Se misture com os humildes. Se misture com pessoas que têm conhecimento, bem-sucedidas, aqueles que estão prontos para te ajudar quando você precisa. E assim conseguirá alcançar os seus objetivos. Então a humildade faz a diferença. Evite a soberba, a arrogância, né, altivez de espírito. Se tiver, vai eliminando. Tá? Muitos estão assim porque foram criados assim, vivem no meio, mas tudo tem tempo. Hoje é tempo de reflexão, de mudança das nossas atitudes para que nós possamos nos tornar cada dia melhores, cada dia mais sábios. E na humildade, né, Deus vai operar muito mais nas nossas vidas e nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus e vamos no caminho da prosperidade do físico financeiro.
Então, que hoje Deus esteja te iluminando, te dê sabedoria, discernimento, entendimento, te capacite, arranca de nós todo espírito de altivez, de arrogância, prepotência, soberba, e nos transforma, Senhor, na mente de Cristo, né? Muda nosso caráter, nossa personalidade, para chegar ao mente e caráter de Cristo, para que nós nos tornemos cada dia melhores, cada dia mais bondosos, cada dia mais sábios para poder vencer os obstáculos e desafios, para poder saber o que fazer, como agir em cada situação, e nós possamos prosperar do físico ao financeiro. Em nome de Jesus. Um grande abraço, sucesso.